Enviaram a irmã feia ao milionário como uma piada cruel. Só que ele viu nela algo que ninguém mais enxergou: o amor da vida dele. O sol de janeiro castigava as ruas de São Paulo quando Marina Silva desceu do ônibus na Avenida Paulista, ajustando os óculos de grau grossos que escorregavam pelo nariz suado. Aos 25 anos, ela havia se acostumado com os olhares de pena e as comparações inevitáveis com sua irmã mais nova, Isabela. Enquanto Isabela era modelo, com seus cabelos loiros platinados e corpo escultural, Marina trabalhava como bibliotecária na periferia da cidade, vestindo sempre roupas largas que escondiam sua figura. "Marina, que bom que você veio." A voz estridente de sua mãe, Conceição, ecoou pelo apartamento de classe média alta em Moema quando Marina abriu a porta. O ar-condicionado funcionava no máximo, contrastando com o calor sufocante lá fora. "Oi, mãe. O que é tão urgente assim?" Marina colocou a bolsa surrada no sofá de couro bege, notando que Isabela estava sentada na poltrona, mexendo no celular com uma expressão petulante. Conceição trocou um olhar cúmplice com Isabela antes de se sentar ao lado de Marina. "Filha, surgiu uma oportunidade incrível para nossa família. Você lembra do Rodrigo Almeida?" Marina franziu a testa. "O empresário? Aquele que aparece nas revistas?" "Exato. Ele está procurando uma esposa." Conceição pausou dramaticamente. "E nós fomos convidadas para um jantar em sua mansão este sábado." Isabela finalmente levantou os olhos do celular, revirou-os e suspirou. "Mãe, eu já disse que não quero me casar agora. Minha carreira está decolando. Acabei de assinar com uma agência internacional." "Mas Isabela, pense bem. Rodrigo Almeida tem 32 anos. É solteiro, bonito e vale mais de 100 milhões de reais. Ele poderia te dar tudo o que você sempre quis." Marina observava a conversa em silêncio, acostumada a ser apenas uma espectadora nas discussões familiares. Ela conhecia a história. Desde pequena, Isabela sempre foi o centro das atenções. Era ela que participava de concursos de beleza infantil, que namorava os meninos mais populares da escola, que recebeu toda a atenção e investimento dos pais. "Escuta aqui, mãe." Isabela se levantou, jogando o cabelo para trás com um movimento estudado. "Eu não vou perder meu tempo com mais um empresário entediante que só quer uma boneca para exibir nos eventos. Já cansei disso." Conceição ficou visivelmente contrariada. "Mas, filha, essa é a chance da nossa vida. A família Almeida é tradicional, respeitada. Então mande a Marina." Isabela riu, um som cruel que cortou o ambiente. Ela sempre foi a estudiosa, a certinha. Talvez ele goste de mulheres intelectuais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina sentiu o rosto queimar, mas não de surpresa. Comentários como esse eram rotina em sua família. Ela abaixou os olhos, focando nas próprias mãos calejadas de tanto manusear livros. "Isabela, não seja ridícula." Conceição murmurou, mas Marina percebeu um brilho calculista nos olhos da mãe. "Embora, Marina, você não acha que seria interessante conhecer pessoas diferentes? Ampliar seus horizontes?" Marina levantou a cabeça lentamente. Sua mãe estava realmente considerando a sugestão sarcástica de Isabela. "Mãe, você está falando sério?" "Bem, querida, você tem 25 anos e nunca teve um namorado sério. Talvez seja a hora de se colocar mais no mundo, sair um pouco dos livros. E se humilhar na frente de um milionário?" Isabela completou, rindo novamente. "Imagina só a cara dele quando vir que mandamos a irmã feia no lugar da bonita. Vai ser hilário." Marina sentiu algo se quebrar dentro do peito, mas também nasceu uma fagulha de determinação que ela nunca havia experimentado antes. Cansada de ser sempre a segunda opção, a filha esquecida, ela se levantou com uma postura mais ereta do que o habitual. "Está bem, eu vou." O sábado chegou com uma chuva fina que deixava São Paulo ainda mais cinzenta. Marina passou a manhã toda no salão de beleza da vizinhança, contra a vontade de Conceição, que insistia que ela deveria ir em um lugar mais caro. Mas Marina conhecia suas limitações financeiras e suas expectativas. "Só um corte simples e uma escova, por favor," pediu ela para Dona Rosa, a cabeleireira que conhecia desde criança. "Ai, Marina, você tem um cabelo lindo, castanho natural, fio grosso. Se você deixasse ele crescer um pouco mais e tirasse essa franja pesada." Dona Rosa suspirou, passando os dedos pelos fios. "E esses óculos, filha? Você já pensou em lente de contato?"
Marina sorriu timidamente. Não tenho dinheiro para isso agora, Dona Rosa. Enquanto esperava o cabelo secar, Marina observava seu reflexo no espelho embaçado do salão. Mesmo com a escova, ela ainda se via como a garota desajeitada que sempre foi. Seu vestido azul marinho era simples, comprado em uma loja de departamento no centro, mas era o mais bonito que possuía. Às 7 da noite, um Uber preto parou em frente ao prédio onde morava. Marina havia insistido para ir sozinha, apesar dos protestos da mãe que queria acompanhá-la para dar apoio moral, ou mais provavelmente, para se certificar de que ela não estragaria a oportunidade da família. A mansão de Rodrigo Almeida ficava em um condomínio fechado em Alphaville. Portões de ferro forjado se abriram automaticamente quando o carro se aproximou, revelando um jardim impecavelmente cuidado e uma casa moderna de 2 andares com grandes janelas de vidro que refletiam as luzes suaves da iluminação externa. Marina apagou o motorista com as mãos tremendo. Ela havia pesquisado sobre Rodrigo Almeida na internet durante a semana. Formado em administração pela FGV, herdeiro de uma empresa de tecnologia, conhecido por sua discrição e por nunca aparecer em colunas sociais acompanhado. As fotos o mostravam como um homem alto, de cabelos escuros e olhar sério, sempre impecavelmente vestido. O mordomo que abriu a porta era um senhor elegante de cabelos grisalhos. A senhorita deve ser Marina Silva. Meu nome é Carlos. O senhor Rodrigo a aguarda na biblioteca. Marina seguiu Carlos por corredores decorados com obras de arte contemporânea, seus sapatos fazendo um ruído suave no piso de mármore. A biblioteca ficava no final do corredor, e quando as portas de madeira maciça se abriram, Marina prendeu a respiração. A sala era 2 andares de altura, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros. Uma escada em caracol dava acesso ao 2º nível, e junto às janelas havia poltronas de couro confortáveis e uma mesa de leitura iluminada por uma luminária clássica. É impressionante, ela murmurou, esquecendo por um momento onde estava. Eu esperava que você gostasse. Marina se virou rapidamente e viu Rodrigo Almeida se levantando de uma das poltronas. Ele era mais alto do que as fotos sugeriam, vestindo uma camisa social branca de mangas arregaçadas e calça jeans escura, uma combinação casual que o fazia parecer mais jovem que seus 32 anos. Senhor Almeida, Marina começou, mas ele a interrompeu com um sorriso. Rodrigo, por favor, e você deve ser Marina. Ele se aproximou, estendendo a mão. Devo confessar que fiquei surpreso quando soube que seria você quem viria hoje. Marina apertou a mão dele, notando que ele não soltava a dela imediatamente. Surpreso de forma negativa, Rodrigo riu, um som genuíno que ecoou pela biblioteca. Pelo contrário, muito positiva. Ele gesticulou em direção às estantes. Quantas mulheres você conhece que ficariam impressionadas com uma biblioteca antes mesmo de cumprimentar o anfitrião? Marina sentiu o rosto esquentar. Desculpe, eu não quis ser rude. É que eu trabalho como bibliotecária e nunca vi uma coleção particular tão completa. Trabalha onde? Na Biblioteca Municipal de Capão Redondo. Marina baixou os olhos, esperando o julgamento inevitável, mas quando olhou para Rodrigo novamente, encontrou apenas interesse genuíno em seus olhos escuros. Deve ser um trabalho gratificante. Imagine quantas vidas você toca todos os dias, facilitando o acesso ao conhecimento. Pela primeira vez em anos, Marina sorriu sem constrangimento. O jantar foi servido em uma sala íntima, com vista para o jardim iluminado. Marina esperava algo formal e intimidador, mas Rodrigo havia escolhido uma mesa pequena, apenas para 2 pessoas, com velas que criavam uma atmosfera acolhedora. A chuva continuava do lado de fora, criando um som suave contra as janelas. Então, Marina, Rodrigo disse enquanto Carlos servia o primeiro prato, uma salada de rúcula com tomate cereja e queijo de cabra. Conte-me sobre seu trabalho. Como você acabou trabalhando em Capão Redondo? Marina hesitou mexendo com o garfo. A maioria das pessoas fazia essa pergunta com um tom de pena ou julgamento. Bem, eu me formei em biblioteconomia na USP com uma bolsa de estudos. Quando me ofereceram a vaga em Capão Redondo, muitos amigos disseram que eu deveria procurar algo no centro, em bibliotecas mais prestigiosas. Ela fez aspas com os dedos. Mas eu cresci na periferia.
Sei como é não ter acesso fácil a livros, a informação. Queria fazer diferença onde realmente importava. Rodrigo parou de comer e a observou com atenção. Isso é admirável. E corajoso. Corajoso? Marina riu, mas sem humor. Minha família acha que é falta de ambição. Minha irmã sempre diz que eu me conformo com pouco. Sua irmã, a modelo? Marina sentiu surpresa que ele soubesse. Isabela. Ela é bem diferente de mim. Imagino que seja. Rodrigo tomou um gole de vinho e se inclinou para a frente. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Marina sentiu o estômago apertar. Claro. Por que você veio hoje? Não me entenda mal, estou muito feliz que tenha vindo, mas algo me diz que essa não foi exatamente sua ideia. A honestidade na voz dele a desarmou completamente. Marina colocou o garfo de lado e suspirou. Você quer a verdade mesmo? Sempre. Minha irmã foi convidada para conhecê-lo, mas ela achou que seria perda de tempo. Quando minha mãe insistiu, Isabela sugeriu que eu viesse no lugar dela, como uma piada. Marina sentiu as bochechas queimarem. Ela achou que seria engraçado mandar a irmã feia para conhecer um milionário. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Marina quase se levantou para ir embora. Mas quando olhou para Rodrigo, viu algo que não esperava. Raiva. Não direcionada a ela, mas à situação. Sua família realmente disse isso? A voz dele estava controlada, mas Marina percebeu a tensão nos ombros. É assim há anos. Eu me acostumei. Marina tentou sorrir, mas não convenceu nem a si mesma. Rodrigo se levantou abruptamente e caminhou até a janela, ficando de costas para ela por alguns momentos. Quando se virou, sua expressão era séria. Marina, posso te contar algo? A verdade sobre por que pedi para conhecer alguém da sua família? Ela assentiu confusa. Eu conheço sua irmã. Não pessoalmente, mas profissionalmente. Há 2 meses ela participou de um evento de caridade que minha empresa patrocinou. Durante o coquetel, ela se aproximou de mim e deixou bem claro suas intenções. Rodrigo voltou para a mesa, mas não se sentou. Quando ela descobriu que eu não estava interessado, fez um escândalo, chamou uma jornalista e tentou inventar uma história sobre assédio. Marina arregalou os olhos. O quê? Felizmente havia várias pessoas por perto que presenciaram tudo. A história não foi publicada, mas... Ele passou a mão pelos cabelos. Quando recebi a ligação da sua mãe semana passada, pedindo para eu conhecer uma das filhas, eu quase recusei. Mas então, ela mencionou que vocês eram 2 irmãs e que uma delas era bibliotecária. Você queria conhecer especificamente a mim? Rodrigo finalmente se sentou novamente, seus olhos encontrando os dela. Marina, nos últimos 5 anos, encontrei com dezenas de mulheres que minha família e amigos apresentaram. Todas lindas, bem-sucedidas, de boa família. E todas queriam uma única coisa: meu dinheiro e status. Quando ouvi falar de uma bibliotecária que trabalhava na periferia por escolha própria, ele sorriu. Pensei que talvez finalmente conheceria alguém real. Marina sentiu o mundo girar. Quer dizer que todo esse tempo sua família achou que estava pregando uma peça em mim, quando na verdade me deu exatamente o que eu estava procurando. O resto do jantar passou em uma bolha de conversa natural que Marina nunca havia experimentado com um homem. Rodrigo a fez rir com histórias sobre reuniões corporativas absurdas e ela o surpreendeu com relatos engraçados sobre usuários excêntricos da biblioteca. A chuva parou e eles se mudaram para o terraço coberto com uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Você sabe que hoje é a primeira vez que alguém me pergunta sobre o meu trabalho sem fazer cara de pena? Marina disse, encolhida em uma poltrona confortável, segurando uma xícara de café. Rodrigo estava sentado na poltrona ao lado, os pés apoiados na mesinha de centro. Pena? Por quê? Bem, bibliotecária não é exatamente uma profissão glamurosa, principalmente quando você diz que trabalha na periferia. As pessoas assumem que você não teve opções melhores. E você teve? Marina hesitou. Eu poderia ter tentado outras coisas. Minha nota na faculdade era boa o suficiente para tentar mestrado, doutorado. Poderia ter me candidatado para trabalhar na Biblioteca Nacional em universidades. Ela deu de ombros. Mas nunca me arrependi da minha escolha. Por quê? Porque lá
eu vejo a diferença que faço todos os dias. Tem uma garota, a Júlia, que tinha 15 anos quando começou a frequentar a biblioteca. Família desestruturada, pais viciados, vivia praticamente na rua. Ela ia lá todos os dias depois da escola, fingia que estava estudando, mas na verdade só queria um lugar seguro para ficar. Rodrigo se inclinou para a frente interessado. Levou meses para ela confiar em mim. Aos poucos comecei a mostrar livros que achava que ela gostaria. Primeiro romances de aventura, depois biografias de mulheres fortes, depois livros sobre diferentes profissões. Marina sorriu, os olhos brilhando. Ano passado ela se formou no ensino médio com as melhores notas da turma. Começou um curso técnico em enfermagem. E sabe o que ela me disse? O quê? Que nunca havia sonhado em ser enfermeira até ler sobre Florence Nightingale em um livro que eu sugeri, que a biblioteca foi o primeiro lugar onde alguém acreditou nela. Marina limpou uma lágrima que escapou. Como você pode colocar preço em algo assim? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando-a. Você tem ideia de quão extraordinária você é? Marina riu, constrangida. Rodrigo, eu... Não, sério. Marina, eu passei os últimos 10 anos construindo uma empresa, acumulando dinheiro, conquistando o que a sociedade chama de sucesso. E sabe quantas vidas eu mudei diretamente? Quantas histórias como a da Júlia eu posso contar? Ela o observou, vendo algo vulnerável em sua expressão que não estava lá antes. Nenhuma, ele continuou. Eu crio empregos, pago impostos, faço doações para a caridade, mas nunca olhei nos olhos de alguém que eu realmente ajudei. Nunca vi o momento exato em que fiz diferença na vida de uma pessoa. Mas você deve ter... Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Você se considera feia? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Marina sentiu o rosto queimar e instintivamente levou a mão aos óculos. Bem, comparada com a Isabela. Não comparada com ninguém. Você, quando se olha no espelho, se acha feia. Marina lutou com a resposta. Eu me acho comum, invisível. Não sou o tipo de mulher que os homens notam. Rodrigo se levantou e se ajoelhou ao lado da poltrona dela, ficando na altura dos seus olhos. Marina, você quer saber o que eu vejo quando olho para você? Ela não conseguiu falar, apenas assentiu. Vejo uma mulher que brilha quando fala sobre algo que ama. Vejo olhos castanhos que se iluminam quando você sorri de verdade. Vejo alguém que escolheu dedicar sua vida a ajudar outros, mesmo quando ninguém reconhece o valor disso. Ele tocou gentilmente o rosto dela. Vejo uma mulher que é infinitamente mais bonita do que qualquer modelo de revista, porque sua beleza vem de dentro. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ninguém nunca havia falado com ela assim. E sabe o que mais? Rodrigo sorriu. Você é exatamente tudo o que eu sempre sonhei encontrar. Marina chegou em casa às 2 da manhã de domingo, flutuando em uma nuvem de felicidade que nunca havia experimentado. Rodrigo havia insistido para que o motorista particular a levasse. E durante todo o trajeto, ela reviveu cada momento da noite, desde a conversa na biblioteca até o beijo suave que ele havia dado em sua testa ao se despedirem, prometendo ligar no dia seguinte. Ela tentou entrar silenciosamente no apartamento, mas a luz da sala estava acesa. Conceição e Isabela estavam sentadas no sofá, claramente à sua espera. Marina! Finalmente! Conceição se levantou rapidamente. Como foi? Ele gostou de você? Perguntou sobre a Isabela. Mãe, são 2 da manhã. Marina tentou evitar a conversa, mas Isabela a interrompeu. 2 da manhã? Nossa, Marina, você realmente levou a sério essa encenação toda. Isabela riu, mas havia uma nota de irritação em sua voz. Espero que você não tenha dado esperanças para o coitado. Marina sentiu a bolha de felicidade começar a murchar. Não foi encenação, Isabela. Foi real. Real? Conceição franziu o senho. Filha, você precisa ter cuidado para não se iludir. Homens como Rodrigo Almeida são gentis por educação, mas eles sabem muito bem o que querem em uma esposa. E o que eles querem não é uma bibliotecária sem graça que trabalha na periferia. Isabela completou cruelmente. Marina, você é minha irmã e eu te amo, mas vamos ser realistas. Você achou mesmo que um homem como ele se interessaria por você de verdade?
As palavras de Isabela doeram mais do que Marina esperava, especialmente depois da noite mágica que havia vivido. Vocês não estavam lá. Vocês não viram como ele... Como ele o quê? Foi educado? Gentil? Marina, isso se chama boa educação. Ele provavelmente ficou com pena de você. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas algo dentro dela, talvez a lembrança das palavras de Rodrigo, ou talvez simplesmente anos de frustração acumulada, fez com que ela se endireitasse. Sabem de uma coisa? Vocês passaram a vida inteira me dizendo que eu não era boa o suficiente, bonita o suficiente, interessante o suficiente, e eu acreditei. Mas talvez, só talvez, vocês estejam erradas. Conceição e Isabela trocaram um olhar surpreso. Marina nunca havia se imposto dessa forma. Marina, nós só queremos te proteger. Conceição começou, mas Marina a cortou. Proteger? Vocês querem me proteger mandando a irmã feia como piada para humilhar um homem? Isso é proteção? Foi ideia da Isabela. Conceição murmurou, claramente desconfortável. E você concordou, mãe. Vocês duas riram da ideia. Marina pegou sua bolsa. Vou dormir, e não quero mais ouvir nada sobre como eu devo ou não me sentir. Enquanto caminhava para o quarto, ouviu Isabela sussurrar para Conceição. Deixa ela. Quando ele não ligar mais, ela volta à realidade sozinha. Marina fechou a porta do quarto e se encostou nela, as lágrimas finalmente caindo. Por alguns momentos, deixou que as palavras da família plantassem sementes de dúvida em seu coração. E se elas estivessem certas? E se Rodrigo realmente estava apenas sendo educado? Mas então, ela lembrou do olhar dele quando falava sobre sua paixão pelos livros, da forma como ele havia se ajoelhado ao lado de sua poltrona, da sinceridade em sua voz quando disse que ela era tudo o que ele sempre sonhara encontrar. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Marina, espero que tenha chegado bem em casa. Não consegui parar de pensar em nossa conversa. Você mudou algo em mim hoje. Posso te ver novamente amanhã? Rodrigo. Marina segurou o telefone contra o peito e sorriu através das lágrimas. Pela primeira vez na vida, ela escolheria acreditar em si mesma ao invés de acreditar na versão que outros tinham dela. Na segunda-feira à tarde, Marina estava terminando de catalogar uma nova remessa de livros quando seu celular tocou. O nome Rodrigo Almeida piscava na tela, e ela sentiu o coração acelerar. Oi, ela atendeu tentando soar casual. Marina, que bom ouvir sua voz. Como foi seu dia? A pergunta simples a pegou desprevenida. Ninguém nunca perguntava sobre seu dia de trabalho com interesse genuíno. Foi produtivo. Chegaram livros novos para a sessão infantil, e uma das crianças que frequenta aqui ficou super animada com uma coleção nova de aventuras. Marina sorriu, caminhando entre as estantes. E o seu? Reuniões sem fim, mas pensando em você o tempo todo. A honestidade na voz dele a fez parar no meio do corredor. Marina, sei que é em cima da hora, mas você gostaria de jantar comigo hoje? Há um lugar especial que quero te mostrar. Marina olhou para sua roupa simples, uma blusa branca e saia midi azul marinho. Rodrigo, eu não estou exatamente vestida para... Você está perfeita, sempre está. Posso te buscar às 7? 2 horas depois, Marina estava no banco do passageiro do Mercedes preto de Rodrigo, nervosa, mas animada. Ele estava mais casual que no sábado, usando jeans e uma camisa polo azul que realçava seus olhos escuros. Para onde estamos indo? Ela perguntou quando percebeu que eles estavam saindo do centro da cidade. É surpresa, mas prometo que vai gostar. Eles dirigiram por 40 minutos conversando sobre tudo. Livros favoritos, filmes, viagens dos sonhos. Marina descobriu que Rodrigo havia passado 2 anos na Europa depois da faculdade, estudando sistemas de gestão, e que seu sonho secreto era escrever um livro algum dia. Sobre o quê? Ela perguntou. Sobre pessoas que fazem diferença sem aparecer nos holofotes, como você. O destino final os surpreendeu. Uma pequena cidade do interior paulista, com casinhas coloniais e ruas de paralelepípedo. Rodrigo parou em frente a um restaurante simples, com mesinhas na calçada e luzes de Natal penduradas nas árvores, mesmo sendo janeiro. Eu sei que não é sofisticado, ele disse, parecendo quase tímido, mas a comida aqui é a melhor que já provei, e os donos são pessoas incríveis. Pensei que você gostaria de conhecê-los.
Dona Marta e seu João, os proprietários, receberam Rodrigo como um filho querido. Marina descobriu que ele vinha ali desde criança, quando o avô tinha uma fazenda na região, e que havia ajudado o casal a reformar o restaurante quando eles estavam passando por dificuldades financeiras. O Rodrigo não quer que ninguém saiba. Dona Marta sussurrou para Marina enquanto serviam a sobremesa caseira. Mas ele paga os estudos do nosso neto na faculdade. Diz que é empréstimo, mas todos sabemos que é presente. Durante o jantar, Marina viu um lado completamente diferente de Rodrigo. Longe dos paletós e da mansão, ele era apenas um homem gentil que se importava genuinamente com as pessoas ao seu redor. Ela o observou brincando com o gato do restaurante, ouvindo pacientemente seu João contar histórias que já devia ter ouvido dezenas de vezes, e tratando Dona Marta com o carinho de um neto. "Por que me trouxe aqui?" Marina perguntou enquanto caminhavam pela pracinha da cidade após o jantar, sob um céu estrelado que não se via em São Paulo. Rodrigo parou e se virou para ela. "Porque queria que você conhecesse quem eu realmente sou. Longe das empresas, do dinheiro, das expectativas, queria que você visse que, no fundo, somos mais parecidos do que você imagina." "Como assim? Você encontrou sua forma de fazer diferença através dos livros e das pessoas na biblioteca. Eu encontrei a minha através de pequenos gestos que ninguém vê. A diferença é que o mundo me julga pelo meu sucesso financeiro, enquanto julga você por não ter sucesso financeiro." Marina riu. "É uma forma interessante de ver as coisas." "Marina," Rodrigo pegou suas mãos. "Posso ser completamente honesto com você?" Ela assentiu, o coração disparando. "Nos últimos 2 dias, desde que te conheci, sinto como se tivesse acordado, como se os últimos anos tivessem sido apenas uma preparação para te encontrar." Ele acariciou o rosto dela suavemente. "Sei que é cedo demais para dizer isso, mas preciso que você saiba. Estou me apaixonando por você." Marina sentiu o mundo parar. "Rodrigo, você não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse." Mas Marina surpreendeu a si mesma ao se aproximar dele e sussurrar: "Eu também estou me apaixonando por você." O beijo que eles compartilharam sob as estrelas foi suave, cheio de promessas e possibilidades, e Marina soube que sua vida nunca mais seria a mesma. 2 semanas se passaram em uma felicidade que Marina nunca imaginara ser possível. Rodrigo ligava todos os dias, enviava flores para a biblioteca, e eles se encontravam sempre que possível. Marina havia começado a usar lentes de contato e a se vestir com mais cuidado, não por pressão dele, mas porque finalmente se sentia digna de cuidar de si mesma. Em casa, porém, a tensão crescia. Conceição e Isabela faziam comentários ácidos sobre a ilusão de Marina, e ela havia parado de compartilhar detalhes sobre seus encontros com Rodrigo. Era mais fácil viver em 2 mundos separados. Na sexta-feira à tarde, Marina estava organizando uma exposição de livros sobre mulheres empreendedoras quando Jéssica, a estagiária, se aproximou com os olhos arregalados. "Marina, tem um homem de terno aqui perguntando por você. Ele chegou em um carro que parece saído de filme." Marina sentiu o coração acelerar. Rodrigo havia dito que passaria para buscá-la, mas não esperava que ele entrasse na biblioteca. Ela o encontrou na seção de literatura brasileira, folheando um exemplar de O Cortiço. "Rodrigo, o que você está fazendo aqui?" Ele sorriu, mas ela percebeu que parecia tenso. "Queria conhecer seu local de trabalho, e precisamos conversar sobre algo importante." Marina o levou para sua pequena sala nos fundos da biblioteca, seu coração disparado pela expressão séria dele. "Aconteceu alguma coisa?" Rodrigo fechou a porta e se sentou na cadeira em frente à mesa dela. "Marina, você me contou sobre sua família, sobre como elas te tratam, mas não me contou tudo, contou? Do que você está falando?" Ele suspirou e tirou o celular do bolso. "Hoje de manhã, recebi uma ligação da sua mãe. Ela disse que precisava falar comigo urgentemente sobre você." Marina sentiu o sangue gelar. "O quê?" "Ela veio ao meu escritório, Marina, junto com sua irmã." Rodrigo passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. "Elas me contaram uma versão bem diferente da história sobre como nos conhecemos. Rodrigo, eu posso explicar? Elas disseram que você mentiu para mim, que inventou essa história sobre ser enviada como piada para me fazer sentir pena de você, que na verdade você planejou tudo para se aproximar de mim,
usando essa estratégia de garota rejeitada. Marina se levantou abruptamente, as pernas tremendo. Isso não é verdade. Você sabe que não é. Eu sei. É por isso que estou aqui te contando ao invés de simplesmente sumir. Rodrigo também se levantou. Mas Marina, sua irmã me mostrou capturas de tela de conversas suas no WhatsApp. Mensagens onde você supostamente contava para uma amiga como estava manipulando o milionário ingênuo. Que mensagens? Rodrigo, eu nunca escrevi nada assim. Marina sentiu pânico crescendo em seu peito. Você acredita nelas ao invés de mim? Eu quero acreditar em você. Mas as evidências... Que evidências? Capturas de tela podem ser falsificadas. Rodrigo, você me conhece há 2 semanas. Você acha que eu sou capaz de uma manipulação assim? Rodrigo a observou por um longo momento, e Marina viu a luta interna em seus olhos. Sua irmã também disse algo sobre você ter tentado se aproximar de outros homens ricos antes. Mencionou nomes específicos, datas. Isabela está mentindo. Marina gritou, as lágrimas começando a cair. Rodrigo, por favor. Você conhece minha família. Você viu como elas me tratam. Por que eu mentiria sobre ser enviada como piada se isso me faz parecer patética? Porque, Rodrigo disse baixinho, seria a manipulação perfeita. Fazer o homem se sentir especial por enxergar sua verdadeira beleza quando todas as outras mulheres só querem seu dinheiro. As palavras dele a atingiram como um soco. Marina se sentou novamente, as pernas falhando. Você realmente acredita que eu sou capaz disso? Rodrigo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, exatamente como havia feito na primeira noite, mas desta vez seus olhos estavam cheios de dor e confusão. Marina, eu não quero acreditar, mas nos últimos 5 anos 3 mulheres já tentaram me enganar de formas similares. Uma delas quase conseguiu. Eu não posso mais confiar apenas nos meus sentimentos. Marina limpou as lágrimas e o encarou. Então o que você está dizendo? Que preciso de tempo para pensar, para investigar as alegações da sua família. Investigar? Marina se levantou novamente, desta vez com raiva. Rodrigo, se você precisa investigar se estou mentindo sobre os meus próprios sentimentos, então talvez você não me conheça tão bem quanto pensava. Marina, não. Ela balançou a cabeça. Sabe de uma coisa? Talvez minha família esteja certa. Talvez pessoas como você e eu realmente vivam em mundos diferentes. No meu mundo, quando alguém diz que te ama, você acredita até que prove o contrário. No seu, aparentemente, você precisa de investigação e evidências. Isso não é justo. Justo? Marina riu sem humor. Rodrigo, eu nunca tive nada. Nunca tive homens interessados em mim. Nunca tive dinheiro. Nunca tive beleza. A única coisa que sempre tive foi honestidade. E se isso não é suficiente para você, então realmente não temos nada. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente ele sussurrou. Eu preciso ir. Quando a porta se fechou atrás dele, Marina desabou na cadeira e chorou como não chorava desde criança. Marina chegou em casa naquela noite com os olhos inchados de tanto chorar. Encontrou Isabela e Conceição na sala, comemorando com uma garrafa de champanhe. Marina, que bom que chegou! Conceição levantou a taça. Estamos comemorando. Comemorando o quê? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Isabela sorriu com malícia. O fato de termos salvado aquele pobre homem de uma golpista. Vocês forjaram mensagens. Não era uma pergunta. Forjamos? Isabela fez uma expressão de falsa indignação. Marina, nós apenas mostramos a ele quem você realmente é. Uma mulher desesperada que usaria qualquer estratégia para conseguir um homem rico. Marina sentiu algo quebrar definitivamente dentro dela. Por quê? Por que vocês fizeram isso? Conceição e Isabela trocaram um olhar. Foi Conceição quem respondeu, sua voz perdendo a falsidade maternal, porque você estava começando a acreditar que merecia mais do que tem. E isso é perigoso, Marina. Pessoas como você precisam conhecer seu lugar. Pessoas como eu? Sim. Isabela se levantou, caminhando em direção à irmã. Pessoas comuns, sem beleza, sem charme, sem nada especial para oferecer. Marina, você realmente achou que um milionário como Rodrigo Almeida se interessaria por você, a bibliotecária da periferia? Ele se interessou. Vocês viram isso e não conseguiram aceitar. Ele sentiu pena de você. Isabela gritou, sua máscara de superioridade finalmente caindo.
E sabe o que é pior? Por alguns dias, você quase me fez questionar se eu era realmente melhor que você. Vendo você feliz, confiante, bonita, ela balançou a cabeça. Isso não podia continuar. Marina olhou para as duas mulheres à sua frente, sua mãe e sua irmã, e finalmente entendeu. Não era sobre Rodrigo. Era sobre mantê-la em seu lugar designado. A filha de segunda categoria, a irmã feia, a mulher que nunca deveria aspirar a mais do que as migalhas que elas decidissem jogar para ela. Vocês sabem o que fizeram? Marina disse baixinho. Vocês não apenas destruíram minha felicidade. Vocês confirmaram para ele todos os medos que ele tinha sobre mulheres que se aproximam dele por interesse. Bem, Conceição deu de ombros. Pelo menos agora ele sabe a verdade. A verdade? Marina riu, mas não havia humor no som. A verdade é que vocês são tão inseguras, tão amarguradas, que não conseguem ver alguém da própria família ser feliz. Marina, você está sendo dramática. Conceição começou. Não, eu estou sendo realista. Pela primeira vez na minha vida. Marina pegou sua bolsa. E sabem de uma coisa? Vocês podem ter conseguido afastar Rodrigo de mim, mas não conseguiram uma coisa. O quê? Isabela perguntou. Não conseguiram me convencer de que vocês estão certas sobre mim. Por 2 semanas eu me vi através dos olhos de alguém que me valorizava. E agora eu sei que vocês estão erradas. Eu mereço mais do que isso. Marina caminhou em direção ao quarto, mas parou na porta. E Isabela, da próxima vez que você quiser destruir alguém, escolha alguém que ainda acredite nas suas mentiras. Porque eu terminei de acreditar. Naquela noite, Marina fez algo que nunca havia feito antes. Começou a procurar apartamentos para alugar sozinha. Ela não tinha muito dinheiro, mas tinha dignidade. E pela primeira vez, isso seria suficiente. Enquanto navegava pelos anúncios online, seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Marina, é a Júlia, da biblioteca. Não sei se você se lembra de mim, mas você mudou minha vida. Soube que você está passando por um momento difícil. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga. Você sempre esteve lá por mim. Agora é minha vez de estar aqui por você. Marina sorriu através das lágrimas. Talvez ela tivesse perdido Rodrigo, mas estava começando a encontrar a si mesma. E, pela primeira vez, isso parecia ser mais importante. 3 semanas se passaram desde o confronto na biblioteca. Marina havia se mudado para um pequeno apartamento em Vila Madalena. Um kitnet simples, mas que era inteiramente seu. Pela primeira vez na vida, ela decorou um espaço do seu jeito, com plantas, livros e uma pequena mesa onde tomava café pela manhã, olhando a rua através da janela. O trabalho na biblioteca continuava sendo seu refúgio. Júlia havia se tornado uma visita frequente, e outras pessoas que Marina havia ajudado ao longo dos anos começaram a aparecer, oferecendo apoio de formas inesperadas. Seu Carlos, um senhor que frequentava a biblioteca para ler jornais, havia se oferecido para ajudá-la com a mudança. Dona Lúcia, mãe de 3 crianças que participavam das atividades de leitura, trouxe marmitas durante a primeira semana no apartamento novo. Marina começou a perceber que havia construído uma família verdadeira ao longo dos anos. Uma família baseada em cuidado mútuo e respeito, não em obrigação e manipulação. Naquela quinta-feira, ela estava organizando uma roda de leitura para adolescentes, quando Jéssica apareceu na porta da sala, parecendo nervosa. Marina, tem alguém aqui para falar com você. É o Rodrigo. O coração de Marina disparou, mas ela respirou fundo. Nas últimas semanas, havia pensado muito sobre ele, sobre eles, sobre o que havia acontecido. A dor inicial havia se transformado em algo mais complexo, tristeza pelo que poderia ter sido, mas também uma compreensão de que talvez eles precisassem daquele tempo separados. Ela o encontrou na entrada da biblioteca, parado ao lado de uma exposição sobre mulheres que mudaram o mundo que ela havia organizado. Ele parecia mais magro, cansado, mas seus olhos se iluminaram quando a viu. Marina. Sua voz era suave, hesitante. Você pode conversar comigo, por favor? Ela o levou para o pequeno jardim dos fundos da biblioteca, um espaço que haviam criado para leitura ao ar livre. Eles se sentaram em um banco sob uma árvore de ipê amarelo. Como você me encontrou?
Ela perguntou. Júlia. Rodrigo sorriu timidamente. Ela apareceu no meu escritório na semana passada. Disse que se eu não parasse de ser idiota e descobrisse a verdade, ela mesma ia me contar. Marina arregalou os olhos. Ela fez o quê? Marina, eu fiz uma investigação de verdade. Rodrigo se virou para encará-la completamente. Contratei um detetive particular para verificar todas as alegações da sua família. O estômago de Marina se contraiu. E descobri que tudo eram mentiras. As capturas de tela foram falsificadas usando aplicativos específicos. Os homens que sua irmã disse que você havia manipulado nunca te conheceram. Um deles nem mesmo existe. Rodrigo passou a mão pelo cabelo. Marina, sua família criou uma história inteira para nos separar. Marina sentiu uma mistura de alívio e raiva. Por que você não confiou em mim desde o início? Porque eu sou um covarde. A resposta dele foi tão direta que a surpreendeu. Marina, nos últimos 5 anos, 3 mulheres tentaram me enganar de formas similares. Uma delas conseguiu por quase 1 ano antes de eu descobrir que ela estava casada e apenas queria meu dinheiro para o marido investir em negócios fraudulentos. Marina o observou, vendo a vulnerabilidade real em sua expressão. Quando sua família apareceu com evidências, todos os meus medos voltaram. E ao invés de confiar no que eu sentia por você, no que eu conhecia sobre você, eu deixei o medo tomar conta. Rodrigo pegou as mãos dela. Marina, você pode me perdoar? Marina ficou em silêncio por um longo momento, organizando seus pensamentos. Rodrigo, essas 3 semanas foram as mais difíceis da minha vida, mas também foram as mais importantes. Por quê? Porque pela primeira vez eu aprendi a me valorizar sem precisar da aprovação de ninguém, nem da minha família, nem sua. Ela respirou fundo. Se você tivesse voltado na primeira semana, eu provavelmente teria te perdoado imediatamente, feliz só por ter você de volta. Mas agora eu sei que mereço alguém que confie em mim, que acredite em mim mesmo quando as evidências parecem dizer o contrário. Marina o encarou. Você consegue ser essa pessoa? Rodrigo se ajoelhou na grama à frente do banco, exatamente como havia feito na primeira noite e na biblioteca, mas desta vez seus olhos estavam cheios de determinação. Marina Silva, eu amo você. Amo sua paixão pelos livros, sua dedicação às pessoas, sua força para enfrentar uma família que nunca te valorizou. Amo o jeito que você sorri quando fala sobre as crianças da biblioteca e amo como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele segurou as mãos dela firmemente. Eu não posso prometer que nunca vou ter medo de novo, mas posso prometer que da próxima vez vou lutar contra esse medo. Vou escolher confiar em você, sempre. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. E eu? Você? Você consegue amar uma mulher que não vai mais aceitar ser tratada como segunda opção? Que vai te confrontar quando você estiver errado? Que tem uma família complicada e um trabalho que paga pouco, mas que ela ama? Rodrigo sorriu, aquele sorriso que havia roubado seu coração desde o primeiro dia. Marina, isso não são defeitos. Isso é exatamente quem eu me apaixonei. 6 meses depois, Marina estava na biblioteca preparando-se para sair, quando Júlia apareceu na porta de sua sala, sorrindo misteriosamente. Marina, precisa vir comigo. Tem uma surpresa no jardim. Júlia, é sexta-feira à noite. Eu estava indo... Confia em mim. Marina seguiu Júlia até o Jardim dos Fundos, mas parou surpresa na porta. O espaço estava decorado com luzes de Natal e flores, e dezenas de pessoas estavam reunidas, todos os frequentadores da biblioteca que ela havia ajudado ao longo dos anos, colegas de trabalho e até mesmo Dona Rosa do salão de beleza. No centro do jardim estava Rodrigo, vestindo jeans e uma camisa simples, segurando um microfone improvisado. Marina, ele disse, sua voz ecoando pelo jardim, há 6 meses você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre escolher alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. Marina se aproximou lentamente, o coração batendo forte. Você me ensinou que a verdadeira beleza vem de como tratamos as pessoas, de como fazemos diferença no mundo. E você me mostrou que uma biblioteca na periferia pode ter mais valor que qualquer empresa milionária. Rodrigo se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina levou as mãos à boca, surpresa. Marina Silva, você quer se casar comigo?
Não com um empresário, não com um milionário, mas comigo, o homem que você ajudou a encontrar seu verdadeiro propósito. O jardim ficou em silêncio. Marina olhou ao redor e viu lágrimas nos olhos de Júlia, sorrisos nos rostos de seu Carlos e Dona Lúcia, e amor genuíno em cada pessoa presente. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim. Quando Rodrigo deslizou o anel, simples e delicado exatamente como ela preferia, em seu dedo, o jardim explodiu em aplausos e gritos de alegria. Mais tarde, quando as pessoas começaram a se dispersar, Marina e Rodrigo ficaram sozinhos no jardim, dançando sem música sob as estrelas. Sabe o que eu descobri nesses 6 meses? Rodrigo murmurou em seu ouvido. O quê? Que minha família estava certa quando dizia que eu precisava encontrar alguém que me fizesse querer ser uma pessoa melhor. Eles só estavam errados sobre que tipo de pessoa seria. Marina sorriu. E que tipo de pessoa sou eu? Você é real, autêntica, corajosa o suficiente para amar sem garantias e forte o suficiente para não aceitar menos do que merece. Ele a girou suavemente. Você é tudo o que eu sempre sonhei, mas nunca soube que estava procurando. E Isabela e minha mãe? Rodrigo suspirou. Elas tentaram entrar em contato algumas vezes. Aparentemente descobriram sobre nosso noivado através das redes sociais. E eu disse que qualquer comunicação deveria passar por você, que elas precisariam pedir desculpas genuínas se quisessem fazer parte da nossa vida. Marina assentiu. Ela havia pensado muito sobre sua família nos últimos meses. A raiva havia se transformado em pena e depois em uma espécie de paz. Elas haviam feito suas escolhas e ela havia feito as suas. Marina, Rodrigo parou de dançar e a encarou. Tem mais uma coisa que quero te contar. O quê? Lembra quando você disse que eu deveria encontrar uma forma de fazer diferença diretamente na vida das pessoas? Ela assentiu. Estou criando uma fundação para construir e manter bibliotecas em comunidades carentes e quero que você seja a diretora. Marina arregalou os olhos. Rodrigo, pense bem. Você teria recursos para criar o tipo de biblioteca que sempre sonhou, para implementar programas que realmente transformem vidas. E eu, finalmente, teria encontrado uma forma de usar meu dinheiro para algo que realmente importa. Marina o beijou, despejando todo o seu amor e gratidão naquele beijo. Quando se separaram, ela sussurrou. Sabe o que é engraçado? O quê? Isabela estava certa sobre uma coisa. Eu realmente era a irmã feia. Feia por dentro, acreditando que não merecia amor, que não merecia felicidade. Marina sorriu. Mas você me ajudou a descobrir que eu estava errada. E agora eu sei que sou exatamente quem sempre deveria ter sido. Eles dançaram até tarde da noite no jardim da biblioteca, rodeados pelos livros que haviam unido seus destinos, planejando um futuro onde o amor verdadeiro e o propósito compartilhado seriam mais valiosos que qualquer fortuna. E pela primeira vez em sua vida, Marina Silva sabia, sem sombra de dúvida, que era exatamente onde pertencia.